Muito bem, retornando. Então, na verdade, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, tá? Nós fizemos uma introdução e agora a gente vai falar mais sobre o que é a ecologia, né? Ecologia integral. Né? Então, e assim vai ficar mais fácil para vocês assistirem, vocês assistem parcialmente, né? Vou retomar aqui, então, a apresentação, passando, e então, o nosso objetivo aqui é entender o que é ecologia, né? Eu vou falar rapidamente também, né, para a gente otimizar o nosso tempo. Mas o princípio biológico diz que é uma ciência que estuda as relações entre seres vivos, né, com relação ao meio orgânico no qual eles convivem. Então, tem 2 organismos, e esses 2 organismos eles têm uma relação entre si. Por exemplo, uma planta e um solo, existe uma relação entre si. Por exemplo, eu, ser humano, com as bactérias que estão dentro do meu organismo, existe uma relação entre si. Mas isso foi sempre entendido de uma maneira muito biológica, né? A ecologia em si nasce com o conceito biológico, ela é uma palavra da biologia, né? Mas a origem eco significa casa e logos significa estudar. Então, estudar a casa. Que casa? A casa que vivem os seres vivos na qual você está se referindo. Quando a gente começa a olhar o planeta Terra, existem vários seres vivos que se relacionam. Então, na verdade, é uma ciência complexa. Por quê? Porque como é que a gente consegue mapear todos os relacionamentos de todos os seres vivos e o que influencia? Mas esse é o caminho, porque quando nós compreendemos como que 2 organismos vivem e se relacionam, então a gente consegue entender o que depende, né, o que é necessário para que eles vivam, e se eu tomar uma ação, qual o impacto que eu gero naquele ser vivo, né? Por exemplo, eu posso desmatar uma área, e aí eu vou tirar a casa de todos os seres mamíferos, aves que vivem lá, né? Existem, por exemplo, o conceito de biologia, né, para quem eu vou colocar aqui na tela várias palavras que fazem parte do contexto de quem estuda biologia, ecologia, tá? Do ponto de vista biológico. Então, eu não vou explicar cada palavra, só vou dizer as palavras aqui, né? Então, por exemplo, biomassa, né? Por exemplo, ecossistema. Algumas palavras eu vou explicar porque são importantes, né? Ecossistema é um nome que se dá para um conjunto de seres vivos de uma área e todos os fatores que tenham vida ou não tenham vida, que tenham vida, bióticos, que não têm vida, abióticos, e que existe uma interação. Né? Então, qual é o ecossistema que eu vivo? Né? Então, é tudo aqui que eu dependo para poder viver. Qual é o ecossistema que o macaco? Então, ele tem a árvore, tem o rio, tem tudo isso. O meu ecossistema é diferente do ecossistema de um índio, é diferente do ecossistema de um elefante. E a biosfera é esse conjunto de ecossistemas, bio, vida, esfera e planeta Terra. Né? Cadeia alimentar, componentes abióticos que não têm vida, componentes bióticos que têm vida, comunidade, população, espécie. Espécies, o conceito de espécie são 2 seres que conseguem, o conceito biológico, que conseguem cruzar, né? Procriar indivíduos do mesmo jeito, né? Da mesma espécie. Né? Então, um macaco com uma fêmea da mesma espécie consegue ter filhotes macacos. Mas você não consegue ter um macaco com uma girafa. Então, são espécies diferentes. O que define uma espécie é isso, é a caracterização de poderem cruzarem e gerar uma prole, né? O que mais? Espécie invasora, por exemplo, aqui a gente são espécies que não fazem parte desse ecossistema e que aparecem nesse ecossistema e desequilibra tudo. Se vocês perceberem andando de carro aí, pelas rodovias, vocês vão ver que está tendo uma espécie invasora grave, que é um cipó, que está cobrindo todas as árvores, as espécies. Então, quando tem muita luz, ela entra primeiro. Então, ela está cobrindo e a vegetação está perdendo a característica de uma floresta. Você vê só essa espécie invasora cobrindo as árvores e os arbustos. Habitat, relação ecológica, mutualismo. Mutualismo são quando 2 seres diferentes, 2 espécies diferentes vivem conjuntamente. Eu
e as bactérias que estão no meu organismo. Elas fazem bem para mim e eu faço bem para elas. E ninguém faz mal para ninguém, mutualismo. Parasitismo imagina uma lombriga que está dentro de mim. Uma lombriga está me parasitando. Faz mal para mim, para ela não, é parasitismo. Tem outras várias também, né? Nicho ecológico, sociedade, sucessão ecológica, e aí vai, tá? Então, você tem várias... por que eu estou colocando essas palavras? Para vocês se familiarizarem com o que é ecologia, né? Por quê? Por que a gente precisa entender? Porque dentro desse conceito de ecologia, onde que o ser humano se insere? Né? Então, a gente poderia ter, olha só, a separação entre a natureza e a cultura, a partir do entendimento da natureza, deve ser dominada pela cultura. É responsável pelo total desequilíbrio da ecologia planetária promovido pelos seres humanos. É comum usarmos os conceitos de natureza e cultura como distintos e até opostos, explicando isso. O ser humano, eu, você, todos nós estamos aqui, e a natureza está lá. Então, essa percepção de entender que a natureza está distante de mim, ela faz com que eu entenda isto. Eu domino, até porque na Bíblia existe uma parte da Bíblia que teve uma interpretação, uma tradução, uma interpretação equivocada, que Deus fala, dominará sobre todas as espécies. E aí, se você domina, você é o chefe, você é o dono. Então, você pode fazer uso à vontade. E aí é uma relação egoísta. Eu sou o dono, eu é que mando em tudo. Né? Todos existem para me servir. Então, existem eu, e a natureza está distante de mim. Eu não faço parte da natureza, o ser humano não faz parte da natureza. Quando existe essa visão com ego, de egoísmo. E o que seria o ideal? O que é o ideal? O que nós precisamos fazer é ter essa visão. Sair da visão do ego e ir para a visão do eco. Ou seja, eu, ser humano, faço parte da natureza. Eu me relaciono com todos os seres se relacionam entre si, e tudo está interligado, e nós temos uma convivência harmoniosa. A partir do momento que eu quero dominar tudo, eu tenho essa primeira visão do ego, né? Então, para poder entrar nesse conceito do eco, aí existe agora esse conceito de ecologia, mas uma ecologia integral, completa, inteira. Se a gente for ver o conceito disso, o que é isso. Né? Existem vários conceitos, um deles, a ecologia integral assume que a dignidade de cada pessoa apenas se expressa numa lógica de relação com as outras pessoas e do mundo. É aquele ego, aquela figura lá, né? Relação essa que não é de dominação, imposição, competição, mas sim da ética do cuidado, da cooperação e da reciprocidade, né? Então, a consciência de que você não, que você tem um dever, ser humano, de cuidar das relações dos seres vivos que estão à sua volta. Isso é uma ecologia integral. Né? Ela está presente no nosso dia, no nosso cotidiano, né? E também o nosso presente na nossa possibilidade de futuro, porque se nós não cuidarmos, nós não teremos futuro. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se apropriar dessa realidade, entender que eu sou um agente transformador, que eu influencio e que eu posso mudar, eu posso mudar essa relação que hoje impera do ego, colocar o eco como principal, como principal ideia para que as coisas aconteçam, né? E quem fez isso, né? Então, olha aí, é a fim de atendermos ao chamado urgente. A palavra é urgente, porque estamos numa urgência do Papa Francisco diante da crescente degradação socioambiental. É mais ou menos assim, pessoal, as coisas estão acontecendo, estamos degradando o planeta cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Da época que o Papa escreveu a encíclica Laudato Si 2015 até agora, 2023, nós estamos declinando, nós não estamos melhorando, e nós estamos numa rota de colisão. Né? Então, o Papa está gritando, está falando, socorro, ajuda o planeta Terra, a casa comum. E é isso o chamado que nós estamos todos aqui ouvindo. Né? Então, alguns termos que têm a ver com a ecologia integral, né, que é agroecologia, que é fazer o plantio das espécies que nos alimentam através de conceitos ecológicos, né? Menos agrotóxico, muito mais voltado para a agricultura familiar. Não que o agrotech não tenha seu espaço, ele é importante, mas quem coloca comida na mesa mesmo não é aquele agro que planta soja no Brasil, mas sim a agricultura familiar. Então, eu não estou aqui falando que o agro não é necessário.
TEC. Eu estou dizendo aqui que uma visão integral está relacionada com uma agroecologia. Instalação de ecossistemas, que desmatamos, para desmatar é tão fácil, agora para plantar é tão difícil. Então, precisamos restaurar os ecossistemas que estão danificados. Resíduos, poluição, aquecimento global, bioengenharia, ética e tecnologia. Esse ética e tecnologia diz respeito à questão que achamos que todos os nossos problemas serão solucionados pela tecnologia. Você vai inventar o celular e está tudo certo. O celular vai resolver tudo. Vai resolver um problema de um filtro, que filtra uma chaminé, resolve o problema. Não. O problema está no nosso comportamento, não nas invenções tecnológicas. Elas ajudam, mas elas não é a solução completa. Saúde do corpo, relações comunitárias, distribuição de renda e água. Então, nós vamos pegar esse tema água aí. E aí vamos entrar aqui, né? Por que a gente está... Por que é o tema água? Né? Porque a gente vai desenvolver o pensamento sistêmico para entender sistemas complexos. Então, quando você olha o mapa o mapa de São Paulo, você está olhando, isso aqui é o mapa das bacias hidrográficas, né? Dos rios, córregos, né? E vocês estão vendo aqui quantidade de rios principais, córregos, né? Então, aqui tem o Rio Tietê, e aí vai. E aqui tem vários córregos pequenininhos aqui. Né? Então, quando você olha essa imagem, você pode falar assim, puxa vida, né? Quanto rio, né? E olha, que você tem, tá vendo? Eu poderia dizer que esses rios principais aqui são artérias, né? Vocês não estão vendo o cursor aqui, desculpa. Poderia dizer que aqui são artérias, e isso aqui são veias, o que faria com que esse sistema ficaria muito próximo a, a esse tipo de sistema complexo, para o nosso corpo humano. Então, é assim, se nós estamos doentes, se o nosso corpo humano, se você está com dor de cabeça, a causa, eventualmente, não é a dor na cabeça, é alguma coisa que gerou a sua dor na cabeça, né? É alguma coisa que está acontecendo no seu organismo que gera uma dor na cabeça. Então, não adianta só tomar um remédio para dor de cabeça. Você tem que ir na causa do problema. Então, aqui é a mesma coisa. Se nós temos, se o planeta tem alguma doença,